Esta é a aula 3 de Linguagem de Programação C. Nesta aula vou falar sobre o desenvolvimento de programas, né? Como você pensa de forma lógica na hora de resolver um problema. Aqui eu vou fazer uma junção entre a lógica de programação envolvendo o português estruturado e vou mostrar o caminho para codificação em linguagem C. Você vai poder estar utilizando para poder resolver os problemas, né, os exercícios. Então, problemas e algoritmos. Para resolver um problema através do computador, é necessário encontrar em primeiro lugar uma maneira de descrevê-lo de uma forma clara e precisa. E também preciso que encontremos uma sequência de passos que conduz à sua resolução. Essa sequência de passos é designada por algoritmo. Para construir os primeiros programas, né, construir programas de uma forma geral, né, de uma forma genérica, se resume às seguintes etapas. Você tem que entender o problema, elaborar a solução algorítmica, ou pelo menos fazer um rascunho dessa solução, né? E por último, fazer a codificação da solução numa linguagem de programação. Um exemplo, enunciado. Faça um programa que leia o valor do raio e calcule a área do círculo correspondente. Então, o que a gente pode extrair aqui? Eu preciso ler o valor do raio. Preciso calcular a área e mostrar, né, esse resultado. Então, dos tempos de escola, lembramos que o cálculo da área de um círculo é dado pela fórmula πr². Da fórmula, podemos extrair que os dados dependentes são a constante π, que vale aproximadamente 3,14, e o valor da medida do raio. Portanto, é importante perceber que na criação de um algoritmo, o problema sempre será dividido em 3 fases. Então, entrada, processamento e saída. Então, sempre quando você estiver lendo um enunciado, você tem que pensar nisso: entrada, processamento e saída. Primeira etapa, a entrada. Concluímos que o argumento de entrada necessário é o valor do raio, que será lido e colocado numa variável que podemos chamar de raio. Coloquei uma observação aqui. A constante π normalmente existe nas linguagens de programação, mas podemos defini-la como uma constante ou variável. Segunda etapa, processamento. O processamento aqui é o cálculo da área, que é dada pela fórmula π vezes raio², que podemos armazenar numa variável que chamaremos de área. Terceira etapa, a saída. Basta exibir o conteúdo da variável área. Fluxograma do algoritmo. Então temos o início, lá, leitura do raio, preciso ler o raio. A área é π vezes raio², aqui é o processamento. A área recebe π vezes raio. E a saída, exibir o valor da área. Fim. Em português estruturado seria isso: algoritmo, cálculo da área do círculo, as variáveis raio, π, área, do tipo real. Início, π recebe 3,14. Escreva antes com o valor do raio, leia raio. Aí eu tenho a entrada dos dados. Agora o processamento, a área recebe π vezes raio.
E a saída, escreva a área igual a área. Fim do algoritmo. Então, bem claro, né? Entrada, processamento, saída. Codificação da solução na linguagem C. Então, podemos ver que aqui a gente só traduz para a linguagem, né? Temos lá a declaração da biblioteca, include stdio.h, void main, a função principal, o início nosso é o abre-chaves, vamos lá, do tipo real, que é o float, pi, já inicializa o pi com um valor, pi igual a 3.14, vírgula, o raio, que é a minha variável de entrada, vírgula, a área, que é a minha variável de saída. Printf, entra com o valor do raio, então estou fazendo a entrada aqui, scanf, raio, lá não esqueci do %f, porque é float, e do e comercial, porque eu quero ler o endereço da variável raio. Então eu faço a leitura do raio, estou armazenando esse valor dentro do raio, após a leitura. Agora tem o processamento, a área recebe pi r ao quadrado, que é pi vezes raio, e a saída dos dados, ó, printf, a área do círculo é %f, vírgula área, vou mostrar a área do círculo. E o fim, né, fecha chaves. Enunciado 2, segundo exemplo, faça um programa que calcule a média aritmética entre duas notas quaisquer de um aluno fornecidas pelo usuário. Então, aqui eu resumi tudo num slide só. Mas, ó, argumentos de entrada. Preciso das duas notas, nota 1, nota 2. Processamento, média aritmética. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Argumentos de saída, exibir o conteúdo da variável média. Então, lembrando que toda solução de exercício você tem que identificar essas três etapas: argumento de entrada, processamento e saída. Fluxograma, ó, início, lê nota 1, lê nota 2, processamento, calcular a média, saída, mostrar a média. Enfim, em português estruturado, nota 1, nota 2 e média do tipo real, leitura de nota 1 e nota 2, calcular a média, o processamento, né? E mostrar a média. Escreva média igual média. Codificando isso em linguagem C, tá? Include stdio.h, void main, olha lá, float, nota 1, nota 2, que são minhas variáveis de entrada, e média que é a de saída. Média que é a saída. Então, fazendo a entrada, entro com um valor, ler, vamos fazer o scanf da nota 1, ler a nota 1, printf entra com outro valor, o scanf da nota 2. Após fazer a entrada, próxima etapa, processamento. Média, recebe nota 1 mais nota 2 divididos por 2. E por último a saída. A média aritmética dos valores é média. Então, sobre o aprendizado de algoritmos, temos que o aprendizado de algoritmo ou programação não se consegue a não ser através de muitos exercícios. Então tem que resolver exercício. Algoritmo de programação não se aprende copiando ou apenas estudando programas prontos, né? Algoritmos ou programas prontos. Algoritmo ou programação, né, só se aprende construindo algoritmos, construindo os programas, ou seja, resolvendo os exercícios, testando algoritmos e programas. Porque a partir do momento que você faz o teste, principalmente o teste linear, né, linha a linha do exercício, do programa, você começa a entender o funcionamento, né, desse programa. Então, aqui eu encerro a aula 3, que é sobre construção e desenvolvimento de programas. Certo? Qualquer dúvida pode ser enviada para o meu e-mail. Certo? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.